necessidade da gente poder explorar, né? Mas não se assustem com a LBI. A gente tem aqui dicas e motivação para que, mesmo sem a leitura total do documento, a gente possa conseguir compreender, dentro do contexto histórico, o que é imprescindível a gente saber para poder acertar e ir bem na prova, certo? Então, hoje a gente está aqui finalizando dentro desse combo aí das mais necessitadas, né? E aqui do tempo que a gente tinha disponível, a Lei 13.146 de 2015, então ela é relativamente muito recente na nossa história, o ano que vem que ela ainda faz 10 anos, né? Na qual institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou também chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Já adianto para vocês que a gente não tem a condição, devido ao tamanho mesmo que ela é, de estar explorando artigo por artigo, falando, né, com tantos detalhes, mas dentro do que costuma cair, voltado para o capítulo 4 da educação, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a chamada LBI, é possível a gente compreender a partir de duas dicas básicas. Sim, Marcinha, duas dicas básicas, certo? Com referência aí a... Eita, Márcia tá sem som. Sai, entra de novo, Beca, acho que é só contigo. Tem mais alguém? Duas dicas básicas com referência à compreensão e contextualização sobre a LBI, tá bom, gente? Então, vamos lá. Dos objetivos hoje, para que a gente possa lá, e que provavelmente será cobrada na prova, é compreender que, enquanto legislação, ela tem princípios e diretrizes, né? E aí, basicamente, tem um princípio aqui, que é o princípio da igualdade, que ela vai perpassar toda a ideia da redação da LBI, certo? Explorar os direitos garantidos pela LBI para pessoas com deficiências. Já adianto para vocês que, basicamente, são os direitos expressos desde a nossa Constituição Federal, mas que a LBI, ela vem pedir, ela vem enaltecer aí o processo de acessibilidade a essas pessoas com deficiência, certo? Então, são os mesmos direitos, só que de uma forma em que dá condições de acessibilidade a esse público e refletir de uma forma bem abrangente sobre a importância da inclusão e acessibilidade para uma sociedade mais justa e igualitária. Então, a gente já traz aí dois itens importantes, duas palavras-chave, inclusive ao conselho já pegou a prova, né? Dicas já finais, pegou a prova, se for legislação social, proteção social, coloque lá no cantinho da questão, no cantinho da prova. Se for sobre as questões de igualdade de gênero, na história e cultura afro, lembrar do processo da equidade. Se for LBI, inclusão e acessibilidade. Acessibilidade essa, né, termo que, na verdade, também faz uma referência ao conceito de equidade, que é justamente proporcionar, garantir as condições de inclusão ideais para que todos estejam aí na mesma situação, na mesma condição de acesso aos direitos, certo? Então, como introdução aqui no processo do documento, né, da efetivação, homologação da lei e do que tem no documento, a gente tem que ela é conhecida como a LBI, mas também Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi promulgado aí em 2015 e é um marco legislativo crucial para promover a inclusão e garantir os direitos das pessoas com deficiências no Brasil, tá? Então, como eu já falei anteriormente, essa palavrinha-chave, inclusão, ela é determinante quando a gente fala da própria LBI, né? E inclusão a gente compreende como um termo que vai, de fato, agregar aí o processo de entrada, né? Permitir condições em públicos diferenciados. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando da capacidade de reconhecer o outro, de dar condições para que ele tenha pertencimento aí no processo social.
certo? Gente, tá chegando muita gente ainda, peraí. Vamos lá. Então, ela tem uma significância muito grande nessa questão histórica do Brasil também, porque ela transcende o âmbito jurídico, de forma a influenciar significativamente a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e acessível para todos. Aqui eu faço um adendo também, se a gente for olhar há uns 15 anos atrás, ou até 10 anos atrás, na década passada, existiam, no âmbito jurídico, muitos processos, né? E muitas pautas e discussões sobre esse processo de inclusão das pessoas com deficiências nas diversas políticas públicas estabelecidas, né? Inclusive na educação. Várias pautas, vários noticiários, inclusive, trabalhou sobre essa questão de aceitação, por exemplo, né, de pessoas com transtornos na sala de aula, quais seriam os profissionais que estariam habilitados para isso. Né? Então, há uma década atrás no nosso país, foi uma pauta muito grande, muito, assim, muito expressa, né? Sempre se falava sobre isso. Existiam muitos processos para garantir, para efetivar essa inclusão aí nas políticas públicas, especialmente na educação, na saúde, né? Haja visto que cresceu muito o número também das deficiências diversas em todos os âmbitos, tanto deficiência física quanto intelectual. E aí, então, surge a necessidade dos nossos legisladores refazer, né, esse processo histórico. Então, foi aí que nasceu essa lei, né? Que foi promulgada em 2015. E isso é importante a gente entender, porque tem questões que, às vezes, ela não está pedindo claramente um artigo, ou mesmo que ela peça alguma redação específica, mas você compreendendo isso, você tende a chegar à assertiva mais correta, visualizando esse cenário, né, político brasileiro da época. Então, a LDI, ela fundamenta, assim, princípios essenciais, né, princípios e diretrizes, como qualquer outra legislação, mas, como direito básico, como princípio básico, ela pauta aí sobre o processo de igualdade, tá? Aí eu faço uma ressalva, igualdade essa, como a gente viu lá no processo de igualdade racial, que se fala em igualdade, mas que para garantir essa igualdade precisa de uma outra acessibilidade, que seria que é a equidade, né? Dar condições para que esse grupo, de fato, seja incluso, seja reconhecido aí como pertencimento, como pessoas comuns, né, que podem desfrutar dos direitos estabelecidos a qualquer um, certo? Essa questão dos princípios, eles são os pilares fundamentais para o exercício pleno da cidadania por parte das pessoas com deficiência, que é muito tempo e ainda enfrenta as chamadas barreiras, tá? Barreiras físicas, sociais e culturais que limitavam sua participação na sociedade. A LBI também trata, em sua redação, especialmente nos capítulos mais novos, no título 3, ela vem falar também sobre a questão das barreiras, né? Ela vem especificar quais são as barreiras, as limitações que devem ser superadas, que existiam e que devem ser superadas para elevar esse processo aí da igualdade, certo? Tem uma questão que fala um pouco sobre as barreiras, quando a gente chegar lá, a gente discute um pouquinho mais sobre isso, né? Não necessariamente eu trouxe o artigo, mas sim, é importante vocês também terem em mente, principalmente para quem nunca leu, nunca teve acesso à LBI, ela trata sobre os processos de barreiras que limitam a participação social dos deficientes, certo? Barreiras essas que podem ser físicas ou não. E aí, a nível de conhecimento geral mesmo, principalmente para aquelas pessoas que não tiveram acesso, que não vai ter mais tempo, né, de fazer uma leitura mais fluida sobre a LBI, nós temos aí aquela conta de partes importantes, e eu destaquei basicamente 3, tá? Por quê? Ela é dividida em títulos, as partes importantes dela é dividida em títulos, tendo esses títulos compreendendo capítulos aí, com uma expressão, né, que trata, por exemplo, saúde, educação, que eu vou explicar para vocês. Então, nesses títulos, cada título tem a expressão, a redação dos capítulos.
E aí, os três principais e os três primeiros são os mais cobrados nas nossas provas, tá? O título 1, ele vem falar das disposições preliminares, seria uma questão mais voltada mesmo para uma introdução sobre esse processo histórico, inclusive essas especificidades, né? Aí tem o capítulo 1, disposições gerais, e o capítulo 2, igualdade e não discriminação. Então, vem pautar, uma redação que vem pautar sobre esse princípio da igualdade. Aí, já no título 2, que é a parte que usualmente são mais cobradas nas questões, né, independente de ser a banca, o Instituto UFP ou não, é onde efetiva os direitos fundamentais. Efetiva em que sentido? Temos aí 10 capítulos voltados para os direitos fundamentais, direitos esses já previstos na Constituição Federal, mas que a a LBI, ela vem falar sobre uma redação em que ele não muda a redação da Constituição, tá, gente? Mas ele vem pautar sobre a prioridade de acesso a esses direitos, as condições que devem ser colocadas no processo de inclusão e acessibilidade para que esse público possa, de fato, ser efetivado e integrado no acesso a esses direitos já ditos fundamentais lá pela Constituição. Então, são artigos que pautam sobre isso. O capítulo 1 vem falando sobre a vida, o 2, a habilitação e reabilitação, então, seus direitos de poder buscar essas condições, né? Haja vistas que temos deficiências a longo prazo aí, que são imutáveis, e temos deficiências que podem ser revertidas. Claro, cada caso é um caso. Então, tudo isso ele vem pautar lá, muito expressivo para a saúde. Depois, tem um direito, né, fundamental à saúde. Temos o capítulo 4, importantíssimo para nós, que é o capítulo da educação, que trata desse acesso à educação. É da educação em todas as modalidades, aí vem falar do processo de inclusão dos profissionais, né, de toda essa acessibilidade, da educação, do atendimento educacional especializado e por aí vai. Aí temos o direito à moradia, ao trabalho, tá? Então, os direitos básicos. Ele não achando pouco, e aí um diferencial gigantesco, os últimos capítulos 6, 7, 8 aliás, 7, 8, 9 e 10, ele vem falar sobre o direito à assistência social. Então, tem uma conversa aí bem legal com a LOAS, com a PNAS, né? Depois ele vem falar do direito à previdência social, e isso também é muito importante. Esse capítulo ele vem falar sobre os direitos aos chamados benefícios, né? Aí eu já adianto aqui para vocês que nesse capítulo 8 do direito à previdência social, existe aí uma disparidade do direito que ele tem do direito que ele tem de benefícios, principalmente benefícios pecuniários, que se tratam da assistência e que tratam da previdência. São contextos diferentes, tá? Mas de uma forma bem resumida e rápida para vocês. Os direitos, os benefícios que faz referência à assistência social, a gente tem que lembrar que é não contributivo. A assistência ela é não contributiva, ou seja, a assistência ela não recebe uma contrapartida, né, em troca de investimento do cidadão para poder dar esses benefícios, certo? Então, aquele usuário do benefício da assistência social entende e pode ser cortado a qualquer momento se ele estiver recebendo um outro direito, se ele tiver, por exemplo, com acesso ao trabalho. Tem uma questão que eu vou falar sobre isso e aí eu esclareço um pouco mais para vocês, tá? Isso por quê? Porque a assistência social é não contributiva, né? Então, se ela não recebe por isso, ela vai, a qualquer momento, ela vai tentar o Estado, né? Se ele vê que o usuário está ganhando mais de uma vez, por exemplo, de um benefício ao mesmo tempo, claro que ele vai cortar. Isso se tratando de benefícios que advêm da assistência social. A gente já viu isso nas aulas de legislação social. Mas o direito à previdência social foi bem destacado na LBI para esse público com deficiência, né? Antes eles tinham muitas questões judiciais também relacionadas aí
ao direito aos benefícios previdenciários, tá? Só que os benefícios previdenciários, eles são contributivos. Eles têm um desconto, principalmente se esse deficiente trabalha. Então, em algumas situações, se tratando de benefício pecuniário, esse benefício ele pode ser concomitante com o trabalho, certo? Por exemplo, o benefício inclusão, que é o benefício mais destacado, né? O benefício que é próprio, específico para os deficientes, desde que ele tenha ali a comprovação, laudo diagnóstico médico da sua deficiência. Então, não é de qualquer forma também, sabe que o processo burocrático é grande, né? Mas se ele tem a classificação internacional de doenças, laudado por um médico, né, especialista da área da deficiência que ele pode ter direito, e ele vai ter direito, na verdade, a um benefício inclusão, ou outros advindos da Previdência Social. Isso aqui foi uma conquista muito grande para os deficientes, porque antes isso não era observado pela Previdência, por mais que se tratava já de um direito fundamental, certo? E aí, inclusive, diminuiu bastante os processos judiciais, né, os problemas da justiça com relação a isso, ao resolver essa questão de fato, da condição do deficiente, os deficientes adultos aqui, né, principalmente, que trabalham, ter acesso aos benefícios e a outras questões da Previdência, certo? Então, só para vocês diferenciar uma dica, para quem não leu, para quem não vai ter condições de ler, né? Todos nós, na verdade, mesmo quem lê, vai precisar revisar, porque é muita coisa. Mas tem essa questão, essa diferenciação. Então, nas questões, quando falar de benefícios, mesmo que vocês não tenham lido, não se desesperem, tá? Tente perceber primeiro de qual é a fonte que está vindo, a que de benefício que ele está se referindo. Se for o BPC, é o benefício de prestação continuada, a gente sabe que ele é da assistência social. Então, ele não é contínuo, ele pode ser cortado, né? Mas, a depender, ele também pode ser revertido, não necessariamente vai perder. Então, vamos olhar cada situação, tá? Às vezes, a própria questão, ela nos dá condições de interpretar, baseado na nossa experiência, essas questões. Diga, B. Gelma, né? Quer falar? Pode falar, meu bem. Vou seguir, então, tá bom? Qualquer coisa, você pode me interromper. E aí, nós temos o capítulo da cultura, do acesso à cultura, ao esporte, turismo e lazer, muito parecido, inclusive, com o ECA também, tá? Se a gente for pensar na questão das nossas crianças e do adolescência, que é o nosso público aqui prioritário de observação, a gente vai se referir mais ao entendimento do que o ECA pede, claro, se a questão está falando LBI, eu tenho que tentar fazer uma referência à LBI, né? Porque aí já são deficientes, crianças e adolescentes deficientes. Mas, em geral, a questão de política de inclusão é muito semelhante, tá? A ideia de inclusão, de equidade, de acessibilidade vai ser muito parecida, independente se ele está se referindo a LBI ou ECA. E transporte e mobilidade também um ganho muito significativo, especialmente aí a questão mesmo física, né? Para os deficientes físicos, no sentido de permitir acesso a locais que antes eram considerados inacessíveis, certo? Isso aqui, gente, é um apanhado geral. Eu sei que talvez não responde à necessidade nossa, né, de estar lembrando aí artigo por artigo, enfim. Mas, diante do contexto do nosso tempo, né, e de tudo que a gente viu, que eu acho que também o social vai ser muito mais cobrado do que a LBI, eu creio que vocês compreendendo a melhor forma de interpretar, não vai ter erro na hora da prova, certo? Ela conta com 6 títulos, mas os mais importantes. Primeiro, especialmente o segundo, que vem falar dos direitos fundamentais, e o terceiro. Então, digamos que o terceiro é a cereja do bolo do documento, né, da lei, porque ela vem pautar estritamente sobre a acessibilidade, certo? Ela vem pautar estritamente sobre essa questão. Aí tem uma introdução, que é o capítulo das disposições gerais, e aí
tem 3 capítulos importantíssimos, que é esse processo de acesso à informação e à comunicação, tecnologia assistiva e participação na vida pública e política. Então, vamos lá. Acesso à informação e à comunicação é justamente permitir com que a gente tenha uma amplitude aí, né, dessas questões de intervenção e da informação associada a esse público. Tecnologia assistiva, bem importante, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de algo que é novo, uma situação nova, uma metodologia, ou uma situação nova, ou mesmo recurso novo, que eu consigo aí permitir e favorecer a inclusão do meu deficiente, certo? Então, ele é um termo recente, novo, né? Que identifica recursos, identifica serviços, identifica aí as situações de autonomia e independência para o deficiente. Quando a gente fala em tecnologias inclusivas, na verdade já é o geral. A tecnologia assistiva, digamos que ela está dentro da tecnologia inclusiva, tá? A tecnologia inclusiva, ela vem falar sobre esse acesso à informação de forma geral, né? A esse acesso a recursos, tecnologias e diferenciações e circunstâncias que permite que um público mais vulnerável, venha a ter acesso aos direitos fundamentais por meio dessa condição diferenciada. Então, aí é o princípio da equidade que está ajudando a efetivar essa tecnologia inclusiva. E a tecnologia assistiva é algo específico para os deficientes, né? Então, é onde eu tenho, dentro da inclusão, esse processo de observar as especificidades, observar os recursos, observar os serviços profissionais que vão estar voltados estritamente para a especificidade e necessidade deles. Então, basicamente, a diferença é essa. E a LBI vem pautar sobre essa tecnologia assistiva. Então, dentro do processo da inclusão, da tecnologia inclusiva, temos as tecnologias assistivas, basicamente, o que vocês precisam compreender é só essas diferenças, né? Do que seria um e outro, certo? E nós temos também uma pauta muito grande, inclusive, na LBI, dentro desse título da acessibilidade, lembrando que é um título específico da lei, só tem falando de acessibilidade na LBI, né, assim, de uma forma mais profunda, mais trabalhada enquanto teoria, né, enquanto pensamento aí científico pautado em uma legislação, e aí vem falando do processo de participação na vida pública e política, que também era muito ultrapassado, era muito negligenciado, né? Muito difícil esse acesso a esse público até a década passada, certo? Isso aqui, gente, é uma abordagem geral, tá? Que eu estou tentando trazer para vocês, principalmente para quem não leu. Mas aí, dentro dessa questão do título 2, que é talvez o mais importante, o que é mais cobrado na prova, nós temos aí o acesso aos direitos fundamentais, certo? Quando a gente fala de direitos, a LBI, ela vem abranger uma ampla gama de direitos e garantias. Mas esses direitos já estavam previstos na Constituição Federal, certo? Você tem que compreender isso. Desde o acesso à saúde e à educação inclusiva até o direito ao trabalho e moradia adequada. Mas o que acontece? Qual é o diferencial da LBI? Qual é a cereja do bolo aqui? Ela vem estabelecer medidas, a palavra é essa. Inclusive, vocês podem também estar usando como dica lá na hora da prova, se puder lembrar, né? Proteção social para LOAS, inclusão, equidade, acessibilidade, tá? Medidas. Essas palavrinhas-chave, se caso vocês lembrarem e quiser anotar na prova do nada de forma aleatória lá enquanto está esperando começar, é bom. Pega o fundo da prova, a prova é sua, vocês pagaram por isso, mesmo que forem isentos, o papel é de vocês. Anota essas palavras meio aleatórias, assim, sabe? Na prova que pode ajudar. E no caso da LBI, ela vem estabelecer medidas desses direitos garantidos pela Constituição para, de fato, promover a acessibilidade. Então, ela vem dali, é como se fosse que ela vem trazer, de fato, a prática da intervenção social somente para os deficientes, entendeu? É isso que acontece com a LBI, né? Acessibilidade em espaços públicos, transportes, comunicação e tecnologia,
eliminando as chamadas barreiras que impedem a plena participação das pessoas com deficiências em todas as esferas da vida. Qual a dificuldade que eu confesso que vocês podem encontrar, inclusive, com relação à LBI? Que a única questão que eu fico com receio, por eu não estar trabalhando aqui de forma específica com vocês, mas a gente vai ver uma questão, somente a diferenciação das barreiras. Então, quem puder, joga lá no Google também, né? Diferenciação das barreiras, eliminação das barreiras com relação às deficiências, e vai estar especificando o conceito das diferentes barreiras, e a gente vai conseguir melhorar isso. Destinado a assegurar e promover medidas, exatamente. Então, a LBI, ela é para isso, tá? Ela vem trazer medidas que vê como se fosse um processo, como se fosse, não, é um processo de intervenção social em uma lei que teve que ser pensada somente para esse público, né? Diante de um contexto brasileiro cheio de processos, cheio de discussões, e que tinha uma negligência com esse público aos serviços essenciais e às políticas públicas mesmo, né? Então, como forma de efetivar essa Constituição, estabelece-se medidas já dos direitos que estão estabelecidos na Constituição para promover essa acessibilidade. Então, medidas essas que são, na verdade, condições, trazendo aí condições práticas, situações que, de fato, efetive essa integração e essa inclusão em algo que já deveria, né, desde a Constituição, ter sido natural. Certo? Então, minha única preocupação aqui é com relação às barreiras mesmo, mas o contexto, eu sei que agora vocês vão conseguir responder as questões bem mais tranquilamente. Qual a importância, então? Ela vai além da proteção dos direitos individuais. Para os deficientes, ela vai além da LOAS, ela vai além da PNAES, ela vai realmente responder àquela Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando ela pensa numa questão política. Na verdade, a LBI, gente, ela é muito uma questão política também. Ela nasceu num contexto complicado, cheio de problemas sociais referente a isso, há uma negligência estatal, né, em uma situação de várias famílias com pessoas com deficiências que não conseguiam efetivar os direitos mínimos garantidos pela Constituição. Então, ela nasce como uma ideia de transformação, né? Ela tem o poder de transformar paradigmas sociais, desafiando os estereótipos e os preconceitos existentes que estavam arraigados e ainda estão, para promover uma cultura de respeito à diversidade e, declaração dos direitos humanos. Essa aqui é a palavra-chave também, dignidade humana. Isso aqui é muito referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Então, essa é a importância dela. A partir dessa importância, a gente tem algumas conclusões aqui, não fechando o conteúdo e jamais fechando o estudo da LBI, né? Porque o ideal é, de fato, a gente ler ponto por ponto, mas eu achei que iria ficar muito mais cansativo se a gente fizesse assim. Eu sei que vocês também aí já estão todos cansados, estudando outras áreas, né? E outras áreas também serão diferencial na prova, não se esqueçam disso. Não é só conhecimento específico que vai garantir a aprovação de vocês. E eu tenho esse olhar atento também. Claro que eu quero que vocês fechem, né, essa área, mas assim, eu sei que não depende só de conhecimentos específicos, tá? Então, eu pensei numa proposta que pudesse fazer menos cansativo para vocês, trazer mais leveza. O que é que eu tenho como conclusão? Como conclusão para a gente compreender essa questão? Ao reconhecer e valorizar as contribuições únicas que cada pessoa traz para a sociedade, a LBI fomenta um ambiente de inclusão e acessibilidade, onde todos têm a oportunidade de desenvolver seu potencial e contribuir para o bem comum. Ela é mais do que uma legislação, tá? Ela é um instrumento de transformação social, como eu estou falando. E no contexto da educação, ela tem esse poder. Por quê? Porque na educação que acontece essa difusão, né? Talvez eu nem comentei sobre isso com vocês, mas na educação ela tem uma especificidade muito grande, uma importância muito grande, porque na educação que acontece essa difusão sobre esses dois conceitos e, de fato, essa praticidade de incluir o que é diferente, certo? Então, ela desafia a construir uma sociedade mais solidária com todos os seus membros. Por isso que ela também é pauta, né, das questões educacionais atualmente, certo?
E aí eu trouxe para vocês 8 questões. Dentro das questões tem outras coisas que eu preciso falar, relembrar, que vai estar, né, na redação. E aí eu faço a proposta para saber se vocês querem já começar a responder ou tem algo a gente questionar, né? Para a gente tentar aí fechar hoje, certo? Será que vocês entenderam o que eu falei? Valeu a pena ser dessa forma? Então vamos lá, vamos responder as questões, tá? Podem surgir algumas dúvidas, confesso que eu também não sei tudo. Toda vez que a gente vê e lê a LBI, tem algo novo, tem algo recente, assim, que talvez a gente não preste atenção. Para mim, inclusive, é sempre um diferencial. Eu estudei na época do concurso da prefeitura, né? Assisti bastante aulas do professor Paulo, do Espaço Pedagógico, ele é ótimo. Ele teve várias resoluções de questões sobre ele, inclusive. E, basicamente, é isso, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar aqui ver o que a gente pode fazer. Ó, questão 1. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência. Diante disso, considera-se pessoa com deficiência aquela que, letra A, tem impedimentos momentaneamente de natureza física e mental, de participar na sociedade em igualdade de condições como seus iguais. Letra B, tem impedimentos a longo prazo de natureza mental e intelectual de participar na sociedade em igualdade de condições como seus iguais. Letra C, tem impedimentos momentaneamente de natureza física e mental de participar de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E letra D, tem impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de participar de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, pensando um pouco, né, no que seria uma pessoa com deficiência, a gente também aí já tem que ampliar nossa mente. Gente, se existe uma pessoa, se existe uma legislação que fala especificamente da inclusão com pessoa com deficiência, não é um público pequeno que hoje é considerado deficiente. Vamos pensar por essa ótica. O contexto histórico das legislações, de forma geral, ela sempre também nos ajuda a responder, ou pelo menos chegar o mais próximo possível da assertiva correta, certo? Então, se existe uma legislação tão importante, né, se teve essa situação de ter que homologar uma lei só para isso, é porque o público aqui, ele é bem diverso e ele é expressivo e grande, tá? Então, é a letra D. É uma pessoa, é deficiente, é aquela pessoa que tem impedimentos a longo prazo, tá? Isso não quer dizer que não pode ser reversível, pode ser reversível, mas olha, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou até outra que venha a surgir aí ao longo da história, de participar de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais. Então, ela tem, né, uma limitação, um impedimento, que a impede de viver de forma igualitária nas condições aí com os demais grupos, né, com as demais pessoas ditas, entre aspas, normais, certo? Então, a letra A já está errada porque fala momentaneamente, então é a longo prazo. A letra B, apesar dela falar longo prazo, mas ela só inclui a natureza mental e intelectual, ela nem incluiu a deficiência física aqui, e na verdade é a primeira, né, que foi categorizada aí pela questão da classificação de doenças, a deficiência física foram as primeiras a serem consideradas pela medicina, certo? Então aqui está errada por isso. E a letra D, a letra C também fala momentaneamente, e só fala de natureza física e mental, mas não inclui a intelectual
e a sensorial, que hoje, inclusive, está muito em alto, né? No nosso contexto educacional, a gente tem muito dessa aqui, ó, mental e intelectual, certo? É a que mais tem. Só se lembrar aí dos transtornos e do espectro autista, né? O TDAH, que fica fácil da gente responder, certo? Então, aqui, muito tranquila, vejam que pode cair questões assim, por exclusão, não vão à força para a prova, dá para responder, certo? Essa aqui é a mais cansativa, talvez, de hoje. Podemos ir para 2? Vamos lá. A Lei 13.146 de 2015, suas alterações, institui a LBI, disposições gerais da igualdade e não discriminação do direito à educação. Vou destacar isso aqui, tá? Considerando várias barreiras e dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência. Sobre essas barreiras, assinale a alternativa correta. Então, como eu falei para vocês, as especificações dessas barreiras, elas estão descritas de fato na lei, tá? Mas pensem, eu não li, mas considerando a dificuldade que essas pessoas têm no acesso à educação, qual a alternativa correta no acesso à educação? Então, ela está especificando o direito. No acesso à educação, qual é a que eu tenho? Qual é a que eu posso assinalar como correta? Letra A. Primeiro, barreiras de harmonização são as existentes nas calçadas de prédios públicos e privados. 2. Barreiras cognitivas, dificuldade de compreensão nas necessidades das pessoas com deficiências. 3. Barreiras pessoais, impossibilidade de relacionamento interpessoal entre as pessoas com deficiências. Certo? Deixa eu colocar aqui. Estou tentando destacar porque essa coisa está muito grande, para que a gente possa não se perder tanto. Alternativa B. Barreiras nos transportes são as existentes nos trens, metrôs e sistemas de transporte. Barreiras profissionais, impossibilidade de acesso às pessoas com deficiência. E barreiras familiares, dificuldade da família de se profissionalizar para atender as pessoas com deficiência. Alternativa C, eu tenho barreiras arquitetônicas, são as existentes nas vias e nos espaços privados abertos ao público. Letra C, letra C ainda, né? Mas item 2. Barreiras urbanísticas, impossibilidade de acesso ou de uso de espaços coletivos. E barreiras afetivas, dificuldade ou impossibilidade de se aproximar e manter contato com as pessoas com deficiências. Aí tem agora a alternativa D, certo? Barreira nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações. Barreiras atitudinais, ou seja, não é só barreiras físicas, tá? Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. E barreiras tecnológicas são as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Pensando nesse direito à educação, tá? Não esqueça que ela botou uma redação muito grande já para se perder e cansar, mas ela quer saber quais são as barreiras aqui, dificuldades enfrentadas para o acesso à educação. E aí, qual é a questão? A alternativa, né? Vocês acham que é qual? Isso, meninas, é isso que vocês vão fazer na prova, arrebentar, tá? Então, vamos lá, ó. Não precisou eu ler e conhecer, por mais que é importante. Tô dizendo que não é não, tá? Se puderem fazer isso, é bom. Mas mesmo sem eu conhecer cada dessas especificações das barreiras, pelo enunciado eu consigo chegar à alternativa correta. Então,
Quais são as barreiras e dificuldades enfrentadas para o direito à educação pelas pessoas com deficiência, barreiras nas comunicações e na informação, barreiras atitudinais e barreiras tecnológicas. Se a gente for olhar, eu quero voltar aqui o que eu apontei para vocês, tá? Se a gente for olhar o título 3, que é muito importante também, né? Que traz esse diferencial da LBI pautado na acessibilidade, eu tenho esses 3 capítulos do acesso à informação e à comunicação, do direito à tecnologia assistiva e da participação na vida pública e política. Então, na verdade, ele vai pautar muito especificamente dessa acessibilidade, principalmente a 2 políticas muito estabelecidas. 3, vamos botar aí, né? Que é a mais amplamente usada pelos cidadãos brasileiros. Quais são? Saúde, educação e agora assistência social. Nós temos outras políticas públicas, tá, gente? Como, por exemplo, a questão do meio ambiente. Nós temos o Sistema Nacional do Meio Ambiente, por exemplo. Nós temos outras políticas estabelecidas, tá? Mas no sentido de acesso a serviços essenciais, saúde, educação disparado, certo? Então, a LBI, ela vem pautar esse processo da acessibilidade e ela vem pautar sobre essa necessidade de inclusão de uma forma geral nos direitos, nas políticas, mas de forma muito especial na educação, na saúde, tá? E na assistência social. Então, se vocês só por isso, só por conhecer, pega lá o sumário do estatuto, eu mandei para vocês o documento, só conheça o que está discriminado lá nos títulos e nos capítulos, já ajuda bastante a diferenciar isso. Então, quando você vem para esse processo das barreiras, por mais que vocês não tenham lido, você consegue perceber que existem limitações, barreiras que a pessoa tem no acesso às políticas públicas básicas, né? Educação, saúde e social, mas que a LBI, ela veio escrever, ela veio trazer uma redação que coloque em evidência como superar isso, né? Então, aí, a letra D, a questão correta, certo? A letra A, se vocês for olhar, ó, ela vem falando como é que eu vou ter dificuldade no acesso à educação, no processo da educação em si, ensino-aprendizagem, tá? Ela não está falando da estrutura, ela está falando da troca ensino-aprendizagem, do aluno. Então, eu não tenho como ter aí, observar só pela barreira de harmonização, pela barreira cognitiva, né? Ou pela impossibilidade de relacionamento interpessoal. Claro que isso aqui são pontos importantes, mas a pergunta, ela girou em termos da acessibilidade na troca das circunstâncias do processo de ensino e aprendizagem. Então, tem muitas coisas aí subjetivos que é bom a gente trabalhar desde o enunciado da questão. Traduzir o enunciado da questão é o que vai ser diferencial na vida de vocês, certo? Vamos lá, continuando. Então, a letra B não é, né, apesar das barreiras dos transportes, no caso aqui, ser um impeditivo para o acesso em muitas circunstâncias, principalmente no deficiente físico, tá? Mas, ó, a barreira profissional, impossibilidade de acesso às pessoas com deficiência. Aí coloca, essa aqui é a pior. Barreiras familiares. Dificuldade da família de se profissionalizar para atender as pessoas com deficiências. Não é a família que tem que se profissionalizar para ter acesso ao direito da educação. Pelo contrário, ele tem direito a ter um profissional extra-família, né, que é o que está lá pautado, hoje o profissional do atendimento educacional especializado, para receber essas especificidades, certo? Então, se eu tenho essa barreira aqui, é claro que eu não vou conseguir ter acesso a esse direito, mas ela não responde ao que a questão quer. A questão quer sobre barreiras existenciais no processo do ensino-aprendizagem, né? E a letra C é a mesma coisa, barreiras arquitetônicas, fala sobre as vias, barreiras urbanísticas, né? Vem falar em possibilidade de acesso e as barreiras afetivas, a dificuldade ou impossibilidade de se aproximar e manter contato. Então, são barreiras, todas essas aqui, apesar de estar trocado em algumas circunstâncias, vão falar sobre barreiras reais, mas no sentido da educação do acesso, que a questão perguntou, é a D que responde a minha questão, certo? Então, eu estou passando aqui para vocês, gente, nós não sabemos tudo, né? Mas a ideia é que vocês reconheçam, tenham essa sagacidade na questão, de perceber primeiramente o que a questão quer, certo? E esse é um dos tipos de perguntas que eu posso não conhecer,
nunca nem ter lido o LBI, mas eu, entendendo o que a pergunta está pedindo, eu consigo chegar à questão alternativa certa tranquilamente. Certo? Posso ir para 3? Todas elas têm uma coisa para eu acrescentar para vocês. Deixa eu ver o que a Luz está falando. Já vi em questões, reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais para as pessoas com deficiências. Também. Do acesso à moradia, né? Se não me engano, é o capítulo 5, depois da educação. Mas eu acho, Luz, eu espero em Deus que eu não esteja errada, que não caia essas especificidades para vocês, né? E se cair, gente, aí não tenha desespero, porque também vocês não são máquinas para dar conta de tudo, né? Eu acredito que vai versar sobre aí a questão do capítulo 4, de uma forma especial, quem puder dar uma lida, né? Entender essas barreiras e entender esse contexto histórico, certo? Vamos lá na questão 3. Ó, Antônio é pessoa com deficiência moderada e recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, previsto lá no artigo 20 da LOAS, tá? Lei número 8.742 de 93. Acontece que Antônio passou a exercer atividade remunerada que o enquadra como segurado obrigatório do regime geral da Previdência Social. Ele passou de um direito garantido da assistência social para outro, da Previdência Social. São contextos diferentes. Nesse caso, de acordo com o que está previsto, então, na LBI, Antônio, letra A, não terá direito a qualquer auxílio, já que passou a exercer atividade remunerada. Letra B, terá direito ao auxílio inclusão nos termos da lei. Letra C, não terá direito ao auxílio inclusão, já que acumulará seu benefício de prestação continuada com a remuneração de sua atividade. Letra D, terá direito ao auxílio inclusão, desde que opte por não submeter ao regime geral de previdência social. E letra E, terá direito a acumular metade de seu benefício de prestação continuada com a remuneração de sua atividade. Essa é um pouquinho difícil, tá? Mas se vocês pegarem essa diferenciação da Previdência, dá para poder chegar também, pelo menos, a eliminar. Esperar vocês responderem aí. Colocou aqui, eu acho. Essa dá pano para manga, né? Mas, gente, ó, nem vou tentar me sofrer muito, porque a OCP sempre vai ter questões confusas assim, né? E aí só mesmo os especialistas para poder corrigir de forma assim assertiva. Mas enfim, ó, dá para chegar na questão certa de que forma? Aqui o contexto, o que aconteceu? Ele recebe o BPC, ele passou a trabalhar, só que ao passar a trabalhar, ele começa então a ter seu direito ao seu salário, digno de qualquer trabalho, digno de qualquer pessoa. Mas quem trabalha está respaldado pelo INSS, né? Então já está aí garantido pela Previdência Social. A política social, da assistência social, ela é não contributiva, certo? Mas a Previdência Social, ela é. Então, vamos lá. Isso já é um ponto muito importante que é possível a gente responder. Então, ele vai perder o benefício do social? Vai. Só que não necessariamente o fato ele estar na Previdência Social, ele também perde a sua condição de deficiente. E os seus benefícios, independente de ser financeiro ou não, que o direito dessa lei dá para ele, certo? Então, a letra A, vamos supor, muita gente colocou a letra A, né? Não terá direito a auxílio, já que passou a exercer atividade remunerada. Eu vou deixar ela destacada, porque assim, a gente tende a ir para ela, mas a gente tem que analisar cada caso, certo? Letra B. Terá direito ao auxílio inclusão nos termos da lei. Ele tem, independente dele estar trabalhando ou não, ele tem o direito ao auxílio inclusão, certo? Auxílio inclusão é diferente do BPC. É outro tipo de auxílio e é um auxílio que é determinado pela Previdência Social, ou seja, é contributivo, tá? Então, vou destacar isso aqui também.
Vamos analisar as outras para depois a gente tomar uma decisão mais assertiva sobre isso. Então, tem que ficar pelo menos nessas duas, tá? Letra C, ó. Ele não terá o direito ao auxílio inclusão, tá errado já, porque ele, como deficiente, ele tem. Se ele deficiente aqui, gente, outra coisa, outra ressalva, ele tem direito, todo deficiente tem direito, mas desde que seja laudado pela classificação internacional das deficiências por um especialista, né? A gente sabe que o processo é burocrático, então não é todo mundo que recebe, claro, né? Tem gente que nem sabe que tem acesso ao direito. Mas, em teoria, o que está na legislação é que todo deficiente tem direito ao auxílio inclusão, certo? E aqui vocês entenderam, né? Então, a letra C fala que não terá o direito ao auxílio inclusão. Está errado já por aí. Se ele é deficiente, ele tem direito ao auxílio inclusão. Aí resta saber se ele tem diagnóstico, laudo, né? Se ele tem critérios estabelecidos para isso, certo? Que aí não condiz aqui ao caso da questão. Até aqui tudo bem? Compreende isso que eu estou falando? Posso seguir? É porque é um raciocínio mesmo de formiguinha. Então, ele tem o direito ao auxílio inclusão. Ele pode não receber em termos práticos. Lembra que eu sempre falo com vocês. Cuidado com a praticidade do dia a dia, com a experiência nossa. É o que a lei pede, é o ideal, tá? Em termos de legislação, toda pessoa deficiente, garantido lá pela classificação internacional das doenças, tem o direito a um auxílio inclusão, certo? Mas ele tem vários critérios. Então, ele não terá direito ao auxílio inclusão, já está errado. Porque ele, por si só, por ser deficiente, ele estando trabalhando ou não, ele tem esse direito. Inclusive, as pessoas falam, né? Quem recebe auxílio inclusão, ou BPC, que é deficiente, a gente tem o costume de falar assim, aposentou. Não tem isso? Não é aposentou. Ele tem uma situação de receber aí algum tipo de prestação, né? De um benefício, seja da Previdência ou seja do social, como garantia aí para a sua proteção, por uma questão de inclusão, certo? Diga, meu bem. É porque essa questão está confusa no seguinte, no meu entender, quando fala assim, não terá direito ao auxílio e inclusão, né, já que acumulará seu benefício, né, a questão continua assim, é como se fosse acumular dois benefícios, né? Um, eu sei que não precisa de contribuição, o outro precisa de contribuição. Mas eu vou É terminar esse, lá. Eu tá. vou terminar, para ficar um pouquinho mais claro. Então, vai lá. O não terá direito ao auxílio inclusão, eu já comecei falando que não é ela, porque ele, por si só, ele tem direito. Aí fala, já que acumulará seu benefício de prestação continuada com a remuneração de sua atividade. Também está mais errado ainda do que a primeira, antes da vírgula. Por quê? Benefício de prestação continuada, em hipótese alguma, ele é acumulativo. Se a pessoa estiver trabalhando, aí que a pessoa corta mesmo, inclusive as mães que têm filhos, né? Deficientes ficam limitadas com relação a isso. Elas não podem trabalhar, ela tem que abrir mão. Ou ela trabalha, ou ela recebe o benefício. Ela não pode acumular, é contra a lei. Diga, Paty. Então, a letra C está errada por isso, principalmente depois da segunda vírgula, já que acumulará o benefício de prestação continuada. Em hipótese nenhuma é possível acumular o BPC. LOAS, BPC é social, não pode, tá? Então, a C já está errada por isso, tá bom? Mas desde o seu início, quando ela fala não terá direito ao auxílio inclusão, também já está errado, porque ele, por si só, sendo deficiente, ele tem acesso. Aí nós temos a letra D, tá? Terá direito ao auxílio inclusão, ele tem direito por ele ser deficiente, até aqui tá ok, tá certo, até aqui. Desde que opte por não submeter ao regime geral de previdência social. Erradíssimo. Se ele recebe auxílio inclusão, automaticamente ele já está submetido à previdência social, ele é contributivo, tá? O auxílio inclusão, só para vocês terem que lembrar que é diferente de BPC, é diferente de qualquer outro, inclusive diferente de salário, tá? Então, ele tem direito ao auxílio inclusão, mas se ele está no direito do auxílio inclusão, ele tem que se submeter à previdência social, ele tem que contribuir, tá? Então, essa aqui está errada, já não responde ok. Lembrando que a questão faz um contexto sobre ele já recebeu o BPC. Isso aqui, ó, a gente não pode perder de vista, tá? E a letra E?
terá direito a acumular metade do seu benefício de prestação continuada com a remuneração de sua atividade. Eu falei que BPC é o quê? De forma alguma, eu consigo conciliar BPC com qualquer outro. Em hipótese nenhuma, a lei não permite, a não ser que ela não esteja vendo, né? Então, essa aqui também está errada, certo? Resta agora a A e B para vocês analisarem, certo? E aí, o que vocês acham agora? Do que restou de lógica? Continua sendo a A ou é a B, na visão de vocês? Diga, Paty. Você chamou 2 vezes, não pode falar, B. Ele colocou aquela questão aqui, B, com relação à deficiência moderada, mas essa foi mesmo para confundir. Dependente, tá? Pelo menos a LBI, ela não olha essa questão, não. Com relação ao direito ao trabalho, não. Eu não sei outra legislação, né? Ah, você chamou aqui, levantou a mão, se você quiser falar, viu? Ó, então, pensando nesse contexto do pouco que eu falei para vocês, tá? Que eu sei que não é tudo. Então, a gente chega a A e a B. Por esse conhecimento só geral da contextualização aqui da LOAS e Previdência Social, ok? Ficamos entre A e B. Considerando que ele recebe o benefício e que ele começou a trabalhar, ele vai perder o benefício, ele não pode acumular o benefício, tá? Mas isso não quer dizer que ele não terá direito a nenhum auxílio. Ele é deficiente, ele continua tendo direito ao auxílio, certo? Terá o direito ao auxílio e inclusão nos termos da lei. E aí eu já tenho um acréscimo para falar para vocês, né? Se ele estiver trabalhando, o auxílio inclusão, ele é cortado pela metade, tá? O BPC é um salário mínimo, o auxílio inclusão também costuma ser, a depender como é contributivo, se ele tinha uma profissionalização registrada, algo do sentido, normalmente vai ser equivalente ao salário dele, se não, também é o salário mínimo, tá? Mas se ele está trabalhando, ele tem o direito a receber esse auxílio de forma concomitante, mas ele é cortado pela metade. Detalhe, ele só terá direito a receber esse auxílio também se tiver toda a comprovação burocrática de que a deficiência dele é classificada, né, no CID, na classificação internacional das doenças, ele tem um acompanhamento de um especialista com isso e todo o processo. Então, claro que não é fácil conseguir, tá, gente? Normalmente, cuidado também com a experiência. Estou falando aqui no sentido do que a lei prevê, certo? Vamos lá, Paty. Eu queria saber só isso, se porventura eu tiver uma criança que tem essa deficiência e recebe esse salário, eu posso trabalhar como autônoma? Como autônomo, você pode. No No caso, caso não do pode BPC que ter você fala, carteira né? assinada. Não pode ter Não, carteira assinada. no caso do BPC, não. No caso do BPC, não. Você não Entendi. pode ter carteira assinada. Você pode ser autônomo Sim. tranquilo, né? Mas aí, no caso, pode pagar o simples? Isso aí agora eu já não sei. Mas como se trata de autônomo, porque você tem direito a fazer renda extra. Você tem direito, inclusive, à questão da declaração, né? Aí eu não sei. Tá. Mas acho que CNPJ Ok. também não. Isso aí é bom a gente descobrir depois. Estou por fora, Tá viu, certo. Paty? Obrigada, Pro. Nada, meu bem. Mas, a priori, gente, o BPC, de forma geral, tá? Por ele não ser contributivo, então a ideia é o quê? O governo ele vai cortar daqueles que estão tirando, né, da Seguridade, porque o fato de não ser contributivo é ruim, de fato, ele não recebe em contrapartida por conta disso, né? Não, Márcia, era da OCP mesmo, viu? Todas as questões que eu pego, só teve um conteúdo que foi no início, que eu peguei 2 ou 3, assim, elaborei, mas todas também baseadas na adaptação da OCP, mas todas essas são da OCP. Essa aqui foi uma questão voltada para, acho que 2019, 2020, se eu não me engano. Ela não foi voltada para professor, né? Não foi voltada para educacional, mas eu quis colocar, porque como eu não trabalhei essa questão dos itens com vocês, né? Justamente para a gente conversar sobre isso aqui, ter uma noção mínima, certo? Marta, se a mãe for aposentada, o filho autista tem direito ao BPC.
No caso de aposentadoria, aí já é outra história, né? Porque ela também já contribuiu para os cofres públicos, ela aí é outra situação. Mas essa questão não me convenceu. Ela é difícil. Mas isso aqui, meu filho, é o Instituto OCP. Não tinha sua razão, não. Isso aqui é. Você tá com qual dúvida, Bê? Me fala aí. A professora, eu estou na dúvida entre a E e a B. Ah, Ficou é? confusa. Ficou confusa. Ah, é? Você fala? Sim, a E e a B ficou confusa. Fiquei Não, confusa entre as duas. terá direito a acumular metade de seu benefício benefício de prestação continuada. O BPC ele não permite você acumular com nenhuma outra coisa, e nem mesmo ter uma proporção relacionada a ele. Ou ele é integral ou não, certo? O BPC não tem essa questão de você receber metade. Pelo menos eu desconheço, né? Então, já está errada por isso. Ele não terá direito de acumular metade de seu benefício de prestação continuada com a remuneração da atividade. Por quê? BPC aqui, meu amor, é diferente de auxílio inclusão. BPC é um tipo de auxílio da assistência social. Auxílio inclusão é outro tipo de auxílio voltado para os deficientes da Previdência Social, certo? E é justamente isso que eu falo que eu quero que vocês diferenciem, né? Pelo menos esse básico aqui. Quando chegar aqui, ó, no título... preto e tem um recheio. Aqui, ó, título 2. Nos últimos capítulos, né, do título 2, que seria aí do 6º ao 10º, aliás, do 7º ao 10º, né? 7, 8, 9, 10, a gente tem, ó, assistência social e previdência social. Lá vai falar exatamente sobre isso, sobre essa diferenciação. Viu? Esclarecer um pouquinho mais? É ter cuidado com os termos, tá, gente? BPC é benefício de prestação continuada, é LOAS, é social. Auxílio inclusão é outro tipo de benefício. Por si só, mesmo que seja da mesma esfera de direito, digamos assim, da mesma política pública, quando a gente vê um nome diferente, a gente já tem que ter esse cuidado que se refere a coisas diferentes, certo? Apesar deles sempre colocar auxílio, benefício, né? Enfim. Aí é só mesmo advogado, né, da área, para estar sempre assim, lembrando com mais aprofundamento. Mas aqui já ajuda, né? Ou não? Ou piorou, Márcia? Tá bom, professora. Eu vou procurar dar mais uma estudada. Estudada, né? Qualquer coisa a gente conversa no grupo, viu? Daqui até sábado de noite. Ainda chamo. Obrigada. Nada, meu amor. Quarta questão, tá, gente? Essa aqui também dá pano para manga. Mas não se assuste com a LBI, por favor. Não se assuste, não. Tá? É possível. O auxílio inclusão é considerado contributivo, porque é da Previdência. Viu? Pelo menos é a diferenciação básica que já ajuda aí a responder então é por questões isso desse que ele tipo. pode ser acumulado. Exatamente, Porque se ele exatamente. não fosse contributivo, ele não poderia ser acumulado, né? É isso que eu quero que vocês peguem, essa Entendi. percepção, entendeu? Só mais uma dúvida, Raíssa. No caso, se a pessoa tiver 2 pessoas com deficiência em casa, os 2 podem receber o LOAS, né? Pode, Independente. independente. Ok. Agora, não sei se aí já vai ser integral ou não. Isso aí eu já desconheço também. Mas cada um tem direito ao seu. Fala, Eu Paty. conheço uma família que tem 2 cadeirantes na família, só um recebe. E por que será, hein? Já colocaram advogado e tudo, e a justiça não dá o direito. Não sei se é por causa da condição da família, que não é, sabe, que não sei. Porque eu acho que aí, assim, gente, a questão do social, ele também tem aquela divisão da matricialidade familiar, né? Que a gente vê, que é a divisão de renda per capita por pessoas que habitam na mesma casa, que eles consideram família. Então, aí tem um monte de critériozinhos na lei, né? Que somente mesmo quem é da área pode estar, como é que fala, esclarecendo um pouco mais, né? Tá ali já na ponta da língua, tá lidando com aquilo ali o tempo todo. Mas, Sim. teoricamente, né? Ele tem o direito se também tiver estabelecido nessa questão do CID.
Mas aí tem outros critérios, né, de análise, que por isso, inclusive, que tem tantos processos, né, a- avaliativos aí para serem julgados. É estranho. Diga, Paty. E a aposentadoria por invalidez, duas pessoas na mesma casa pode ter acesso a ter a aposentadoria? Tem se enquadra na mesma questão de deficiência. Se ele comprovar pelo CID, se ele tiver laudo, né, passar pela perícia e o médico deferir isso aí, ele vai conseguir. Né? Difícil é o médico do INSS deferir isso aí, né? É aquilo que eu falo. Para a questão do concurso, vocês tenham cuidado com a experiência, entendeu? Pensa no que tá, no que seria ideal. Porque de ideal, nosso Brasil não está tendo nada. De ideal, em termos de política pública, a teoria é linda, a prática, a lei é ótima, mas a prática a gente sabe que, oh, meu Deus do céu. Só Obrigada. Jesus, né? Nada bem. Obrigada. Então, assim, eu Eu fico acho que cada preocupada. caso é um caso, né? Igual você colocou aqui, é nos termos da lei, a lei que decide. É a lei que decide. O que eu quero que vocês tenham cuidado é só essa questão. Tenta perceber o que está no ideal, o que está previsto na lei. Ainda que você não tenha lido sobre isso, desconstrua. Ó, gente, toda questão de legislação, inclusive na questão social, tá? Dica também para a prova. É isso, desconstrua essa questão da experiência, tá? Ela tende a cobrar a lei na sua redação. Então, mesmo que porventura você não tenha lido, o ideal é você procurar realmente o que a lei está prevendo, né? No sentido aí, trazer mesmo para a vida de vocês naquele momento, né? Os conceitos que a gente trabalhou: proteção social, inclusão, equidade, igualdade em termos, né, de princípio. A gente tem os princípios lá da legislação social estabelecidos, mas, assim, de uma forma geral, proteção social para LOAS, né? Para assistência social. Então, esses termozinhos, é importante que vocês estejam na ponta da língua e saber diferenciar, porque vai ajudar bastante a chegar na assertiva correta, certo? Eu creio que se vocês forem lembrando, não estou falando nem no sentido da aula, não, mas de realmente diferenciar isso, lembrando dos estudos de vocês, vai ajudar muito, muito mesmo. Vamos lá, questão 4, ela é chata, mas eu tive que trazer para a gente poder perceber o que a banca pode cobrar. Né? Ela não fala nenhuma referência a artigo, ó, novamente, nem cita a numeração da lei, mas aí ela pergunta: uma das disposições descritas na LBI, ou no Estatuto da Pessoa com Deficiência, se refere à avaliação dessa deficiência. E isso eu já venho falando para vocês nas aulas também, nesta aula. Quem é que avalia a deficiência? Quem é que a define? Tá? E lá considera 4 itens. Dentre as seguintes alternativas, qual desses itens não corresponde a esses itens considerados num processo de avaliação, de determinação de uma deficiência, seja ela intelectual, física, né, mental ou qualquer que seja? Então, letra A. A volição que permeia o desenvolvimento de uma deficiência. Letra B. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Letra C. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Letra D. A limitação no desempenho de suas atividades. E letra E. A restrição de participação. Aí na letra A tem essa palavra diferente aí, né? Não usual para a gente. O que é volição? Volição é autonomia de determinação. Eu falo o que é. Digamos que é assim, tá? Eu posso decidir, eu posso escolher. Então, seria a decisão que permeia o desenvolvimento de uma deficiência. Ou a mesma coisa que dizer, eu escolho o que permeia o desenvolvimento da deficiência. Aí eu já pergunto para vocês, sou eu que escolho o que permeia o desenvolvimento da deficiência? Eu tenho esse poder? Note, tá? Não tenho. Então, essa abolição só foi para confundir, só foi para estressar a gente. Eu sei que, né, a gente não tem costume de estar ouvindo essa palavra, eu mesma acho que
Não lembro da vez que eu escutei, que eu li sobre isso, tá? Mas é a letra A, porque a volição seria essa questão da vontade. É eu que decido e permeio o desenvolvimento de uma deficiência. É eu que chego no médico e falo para ele: olha, doutor, eu estou com situação nas pernas aqui, estou com condição inválida de andar, não consigo andar, tenho uma deficiência. Mas ele vai avaliar, ele vai fazer uma série de exames, vai detectar se está lá no CID, que é a nossa classificação internacional de doenças, se de fato o que eu estou me falando, o que eu estou queixando é uma classificação de deficiência, certo? Então, essa é a resposta, porque ela não corresponde ao processo de avaliação. Mas, nessa avaliação, eu tenho esses outros 4 itens aqui. Só que a questão pediu? Não. No processo de avaliativo, eu tenho, né? Quais são as observâncias aí? Quais são os impedimentos das funções da estrutura do corpo? Então, por isso, ela é correta, mas não responde à questão. Né? No processo de avaliativo, eu consigo perceber quais são os impedimentos, se é um impedimento motor, neuromotor, psicológico, emotivo, enfim, né? Intelectual. Um impedimento funcional sobre isso. Então, faz parte da avaliação do médico. Porque quando fala em avaliação, lembra da medicina. Tá? Letra C. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Aqui talvez seja o mais fácil de perceber que sim, que faz parte da avaliação, né? E por isso não corresponde. Mas por que faz parte da avaliação? Quando o médico vai laudar uma deficiência, por mais que ela seja visível, tá, gente? Como, por exemplo, um cadeirante, uma pessoa que é tetraplégica, né, paraplégica, querendo ou não, no processo de avaliação ou na perícia do INSS, o médico vai ter que olhar e vai ter que fazer essa análise, né? Ali, esse acompanhamento, esse exame, essa avaliação. Então, claro que eles vão fazer perguntas, por exemplo, né, de como que é a vida daquela pessoa, como que é a vida em família, se ela tem renda, se ela não tem, se ela estuda, se ela trabalha, enfim. Então, no processo de avaliação, isso aqui é muito importante, então, por isso que não responde a esses itens de avaliação, porque ele quer o que não corresponde. Ele deixa bem claro aqui, o que não corresponde, o exceto, o incorreto, né? A banca adora isso aqui. Letra D. A limitação no desempenho de atividades, então isso aqui também conta na avaliação, né? Ela vai observar o médico, eu estou falando médico aqui, fica mais fácil para a gente compreender, tá, gente? A avaliação do médico, ele vai avaliar, ele vai observar a limitação do desempenho de atividades, se aquilo ali faz parte daquele CID, daquela deficiência mesmo, né? E a restrição de participação em algumas circunstâncias, como, por exemplo, a limitação de andar, né? Se eu não posso andar, se eu tenho eu sou restrita a participar de alguma atividade porque eu não tenho acessibilidade para chegar lá, por exemplo, faz parte da minha avaliação, certo? Sei que é uma questãozinha cansativa, chata, mas também é possível eu conseguir responder sem mesmo ter lido a LBI, né? Tranquilo até aqui? Posso seguir? Tá matando vocês hoje, né? Mas foi proposital, viu, gente? Fazer esse contexto um pouco mais leve, trazer as questões, porque nas questões a gente também vai aprendendo, né? E o nosso tempo agora já está bem escasso. Quinta questão. A Lei 13.146 de 2015 prevê que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sendo esse direito desdobrado em várias outras finalidades específicas. Vários desses direitos de atendimento prioritário com finalidade específica são extensíveis ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal. Nesse sentido, assinar a alternativa que corresponda a um direito não extensivo ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal. Ou seja, usualmente, né, e principalmente os casos de minoridade, os nossos alunos, precisa de acompanhantes para poder desempenhar suas funções, né? Precisa de, no caso da escola, inclusive os monitores estarão para isso. Mas nem tudo que o deficiente participa, nem todo direito que o deficiente tem é estendido também para esse acompanhante, depende da circunstância. E ele quer saber o que não é permitido, né, para o acompanhante. Letra A.
tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em quem for parte ou interessada. Letra B, prioridade no atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Letra C, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam o atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Letra D, acesso a informações e disponibilização de recursos de contaminação acessíveis. E letra E, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo, de passageiros e garantias de segurança no embarque e no desembarque. Pensa que é naquilo que o acompanhante não tem direito de usufruir. Em toda circunstância, ele tem o direito de usufruir de tudo que ele está acompanhando com o seu deficiente. Mas, em alguma circunstância, ele não vai poder usufruir daquele mesmo direito que o deficiente já está usufruindo, entende? Então, aqui, a alternativa que não é extensível ao acompanhante é justamente a letra A, porque ele pode ter acesso aos espaços públicos, mas o acompanhante, por ser acompanhante somente, ele não tem direito a usufruir de processos judiciais e administrativos em que ele for a parte interessada disso. Não tem sentido nenhum. Ele pode estar acompanhando ali, mas usufruir de algum benefício próprio, somente pelo fato dele ser acompanhante, não é extensível para ele, tá? Que foi mesmo para confundir, mas se vocês forem perceber, todas as outras faz parte de um processo em que ele também usufrui desses direitos estabelecidos para os adolescentes, para os deficientes. Então, letra B, prioridade no atendimento em todas as instituições. Então, se ele estiver acompanhando ou não, mas ele comprovar que faz parte desse acompanhante direto, né? Desse atendente direto a essa situação, se ele estiver trabalhando, inclusive, para isso, ele tem prioridade no atendimento. Letra C, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade. Então, ele já faz parte desse recurso humano, né, extensível, mas ele também pode requerer mais tipos de recurso aí e usufruir disso se ele tiver em acompanhamento. Letra D, a mesma coisa, é acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação, né? E a letra E, disponibilização de pontos de parada, estações, ou seja, no próprio ônibus, por exemplo, a gente vê o local de acesso de sentar do cadeirante e ao lado um espaço livre também, e que o acompanhante deve ter ali de forma acessível. Ele também está usufruindo daquele espaço, digamos, né, daquele direito de reservado, de estar mais tranquilo ali só para ele, certo? É nesse sentido aqui, tá? Deu para entender a quinta questão? Não, no caso a letra E, procuração não, porque aqui está falando de um processo administrativo para ele. Por exemplo, eu quero entrar na justiça para poder, sei lá, garantir algum direito para mim. Independente de ele ser acompanhante ou não, ele não tem esse direito de usufruir disso, entende? É independente, é individual, né? Esses acessos a recursos, assim, diferenciais, digamos, da justiça. Então, não. De forma alguma, ele tem um privilégio, né? O que seria? Porque não é ele o deficiente, então ele não tem um privilégio disso, certo? É a mesma coisa de a gente analisar, por exemplo, tô com um parente no hospital, uma analogia aqui bem simples, mas está na UTI, nem mesmo os pais têm o direito de estar ali usufruindo de acompanhar aquela criança mais diretamente, né? Vamos supor. Quem tem o direito desse acesso prioritário para garantir a sua vida é a criança que está passando por aquela situação delicada. Mas os pais têm o direito de horários, vamos supor, de coisas, mas não têm o direito integral de estar lá, de ficar lá, né? Não tem o direito de entrar e sair qualquer hora. É mais ou menos nesse sentido aqui. Fala, Paty.
Pode falar, viu, Bê? Eu tô aqui. Ô, Bro, só me deixou uma dúvida nessa A, porque assim, se uma mãe que tem uma criança deficiente, ela está respondendo um processo na justiça, se caso ela for condenada e provar que essa criança precisa dela, que ela não pode ser presa, que eu vi uma reportagem um dia parecida com essa situação que eu estou colocando aqui, e que a mãe não poderia ser presa por conta dessa criança precisar dela, entendeu? Como é que fica, então, um processo judicial nesse sentido? Não, mas eu entendi sua colocação, né? Mas aqui a questão está perguntando no sentido positivo, no que seria, assim, um benefício positivo para ela, dela usufruir de algo que ela esteja esperando. Por exemplo, um recebimento Entendi. de dinheiro, né? Um benefício de dinheiro, ou um acesso por exemplo, redução de carga horária de trabalho. Vamos supor que ela queira usufruir de uma redução de carga horária de trabalho, ela tem um filho assim, e ela quer usufruir, mas ela não pode simplesmente por ele ser deficiente direto e falar eu quero e acabou. Ela tem que passar pelo processo como uma pessoa comum de requerer isso, Entendi. entendeu? É nesse É, é a, sentido. é a questão da natureza judicial, né, no caso, né? Porque Isso, nesse caso que eu citei seria um processo criminal, né? E aí sim, o que a questão traz é um processo administrativo ou qualquer outra coisa do processo civil, no sentido de ela isso. receber alguma coisa Algum de dinheiro, direito, né? Alguma isso. indenização. Entendi. Isso, exatamente, é nesse sentido aí. Que a questão não deixou clara também, né? Mas ela colocou como letra A a alternativa correta e realmente, em detrimento das outras, você vê que as outras, o acompanhante tem direito de usufruir, né? Normal. Já nisso aí Entendi. é muito específico, né? É algo a ser avaliado. Mas se for criminal, ela não consegue, não. Muito obrigada, Paula. Nada, meu bem. Questão 6. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista prescreve que, ou seja, não necessariamente fala de LBI, mas fala de uma pessoa que tem deficiência e que está amparado também por uma Política Nacional de Proteção de Direitos, né? E aí prescreve o que essa política? Letra A. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Letra B. O indivíduo portador de autismo não deverá ter acesso ao trabalho, caso comprovada a severidade do espectro. Letra C. A pessoa portadora do autismo é considerada pessoa com direitos educacionais. E letra D. O indivíduo autista é configurado para todos os efeitos somente como público prioritário da saúde. E aí, meu povo? Essa também é uma das mais fáceis, essa é tranquila. Essa é dada pela banca. É só a gente pensar por esse parâmetro aí legal. Isso. Então, pensando, né, no que eu falei, ele é um transtorno de espectro autista, é uma deficiência amparada pela Política Nacional de Proteção dos Direitos, mas ele continua sendo deficiente pela ótica da LBI, certo? Então, é a letra A, né? Qual é o efeito legal aqui? Efeito legal aqui no sentido legal, legislação, tá? Não é legal, mas legal, legislação. Então, ele é amparado, ele é considerado uma pessoa com deficiência pela LBI. Eu já eliminaria as outras pelo fato de usar o termo portador também, muito bem colocado, sim. Esse termo está em desuso, né? Inclusive, mas aí, ó, letra B, o indivíduo portador de autismo também, tá, gente? Tá errado. Essa ótica eu não tinha pensado, viu? Parabéns. Não deverá ter acesso ao trabalho caso comprovada a severidade. Mas, além de ser portador, como Simara colocou, não tinha pensado por essa ótica, certo? Mas ele, independente, né, da sua severidade, do espectro que ele tenha, a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, ao acesso ao direito ao trabalho. Está lá nos seus capítulos, né, lá dos direitos fundamentais, título 3, que a gente viu, certo? Então, está errada. Letra C, a mesma coisa, portadora, né, mas é considerada como pessoa de direito somente educacional, gente? Se ela é uma deficiente, ela só tem acesso
ela só está respaldada pela LBI somente no acesso à saúde? É somente uma política? Não, é uma diversidade de direitos fundamentais preconizado desde a Constituição Federal, tá? Então, a letra C e a letra D é a mesma coisa, que fala da saúde. Não é. Ele tem direito a efeitos legais, a qualquer direito fundamental estabelecido. Então, aqui, muito tranquilo também essa questão, né? Só um pouquinho de interpretação mesmo dá para chegar. Certo? Questão 7. Vamos lá para a nossa batalha de hoje, né? Temos 8 questões. Gente, a LBI tem mais questões, só que as que eu encontrei também são muito voltadas, assim, tem alguns concursos recentes aí dos técnicos judiciários e tudo, então nem todas versam sobre esse processo da educação, né, ou da saúde. Então, algumas falavam sobre especificidades muito, assim, justamente de questões penais, de questões legais e tudo, que não necessariamente eu acho que vai ser cobrado para nós aqui. Já essas podem ser, né, pode ter uma correlação, porque faz aí uma interdisciplinaridade com a legislação social, né, com o pedagógico, como essa, tá? Então, eu priorizei essas questões por isso. Questão 7. A LBI e suas alterações, em seu artigo 27, expõe que a educação, então, ó, capítulo 4 do nosso título 3, os direitos fundamentais, expõe a educação constitui um direito da pessoa com deficiência, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. De acordo com essa lei, assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência é dever, ó, assegurar, ou seja, fornecer, promover, é dever de quem? Letra A, da direção da escola, dos professores, da comunidade, da sociedade militar. Letra B, dos professores, da sala de recursos, da comunidade religiosa e da assistência social. Letra C, do prefeito, da assistência social, da comunidade municipal e da sociedade de integração. Letra D, do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade. E letra E, do atendimento especializado da mãe, do pai e da comunidade de deficientes. Tranquila, né? Também pensando sobre esse processo legal, tá? E tudo que a gente viu desde a declaração lá dos direitos humanos, certo? Aqui tem uma inversão no sentido de assegurar porque lembra do contexto, né, em que ela surgiu. Então, já existiam os direitos fundamentais garantidos na Constituição, mas não estava sendo seguido para esse público. Então, o Estado teve que ter uma intervenção aí muito maior, a ponto de criar uma lei, né? Então, a educação deve ser assegurada, até porque existiam muitos processos mesmo judiciais, especialmente no setor privado, que não estava recebendo essas pessoas, né? Então, o Estado teve que assegurar, dar essa condição da inclusão desse público na política educacional, sendo dever também da família, da comunidade escolar e da sociedade esse recebimento, né, e proporcionar essa inclusão e essa acessibilidade. Aí os termos que eu normalmente falo para vocês, se vocês lembrarem dos termos, vai ajudar a resolver isso aqui, né, e do processo histórico. Letra A, B, C e E, na verdade, são todos condicionantes para efetivar esse processo, né? Então, aqui, a direção, professores, comunidade, sala de recursos, o prefeito, todo mundo, na verdade, está fazendo parte dessa asseguração, mas o dever de fornecer isso no sentido político da coisa, do Estado, família, comunidade escolar e sociedade. Então, não vou nem especificar item por item, porque eu sei que aqui vocês devem ter compreendido tranquilamente, né? Essa questão de asseguração da lei, certo? Então, não respondam na hora da prova de forma afoita, corrida, desesperada. Essas questões, às vezes, as que parecem óbvias, não estão óbvias, e às vezes também tem essas muito dadas, né? Só realmente você ter certeza ali e averiguando item por item. E a 8
diz o seguinte: a lei LBI, suas alterações, já no artigo 30, ou seja, continuação, ainda lá no título 3 do capítulo 4 da Educação, expõe que nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológicas, públicas e privadas, devem ser adotadas algumas medidas. Ou seja, ela quer saber de fato o que a lei fala sobre isso. Lembra que a LBI já surgiu para ter medidas, porque a política educacional já é existente, a LDB já existe, muito antes, aqui em 2015. Tá? Mas o que aconteceu em 2015, então, que teve que efetivar essa modalidade de ensino, né? E essas etapas e modalidades, que são coisas diferentes, para esse público que não estava conseguindo ter acesso. Letra A. Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Letra B. O atendimento comum à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior e nos serviços. Letra C. A oferta de profissionais sem formação específica, mas com interesse na área. Letra D. A disponibilização de provas em formatos comuns e iguais para todos os candidatos, sem atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. E letra E. A disponibilização de formulário de inscrição comum de exames sem campos específicos, para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade de tecnologia. E aí, qual é o diferencial? Por que a lei surgiu? Se já existia LDB aqui, bora. Inclusive, os processos de tecnologia assistiva, tá? Inclusiva, vão versar por questões nesse tipo aqui, tá, gente? De adoção de recursos, aí vão dar exemplificações, provavelmente, né, de recursos e de circunstâncias, recursos humanos também, nesse contexto aqui de avaliação na política, principalmente na política educacional, tá? E no acesso à informação. Então, na verdade, para tecnologias, se tiver questões, vão ser no mesmo sentido aqui, serão relacionadas à LBI, quase que com certeza. Tá? Ó, dentre as medidas, gente, aqui responde, até mesmo por exclusão em relação às outras, é a letra A. Por quê? Porque eu tenho que adotar critérios de avaliação de provas que considerem, no caso, ó, a singularidade linguística, ou seja, linguística não é só escrita e oral, mas todo o processo de acolhimento da informação da pessoa com deficiência e a sua especificidade, tá? No domínio da modalidade aqui da escrita da língua portuguesa, que é a língua oficial para a transmissão de conhecimentos, ensino e aprendizagem das instituições. Certo? Letra B não é porque ó, o atendimento deve ser comum de forma alguma, tá? Ele é diferencial nas dependências das instituições. Seja na escola, nas instituições de ensino superior, na saúde, qualquer política, o atendimento ele deve ser diferencial, então não é a letra B. Na letra C, a oferta de profissionais sem formação específica, de forma alguma, ainda que eu não tenha lido a legislação, tá? Hoje existem pessoas especializadas na formação, licenciatura, inclusive em educação especial, né? Os profissionais do atendimento educacional especializado que devem ser prioritários e são exigidos na lei dentro das instituições e órgãos de ensino, seja público ou privado, para receber e acolher, né? Então, não é uma medida, de forma alguma seria uma medida inclusiva, de forma alguma seria uma medida acessível para eles, certo? Então, a letra C também não é. Por isso, lembra que medida é uma intervenção, é uma consonância de intervenção. Letra D,
A disponibilização de provas em formatos comuns. Na escola, inclusive, a gente tem uma pauta muito expressiva sobre isso, né? Os coordenadores sempre falam, e cadê as provas dos especiais? Por quê? Porque deve ser diferencial, de acordo com a especificidade dele, certo? Sem atendimento às necessidades específicas também, de forma alguma. Então, é só aí, gente, eliminando mesmo, né? Vírgula por vírgula, vai analisando e observando se isso responde ao que você já compreende como uma legislação pautada, né, nessa questão aí da inclusão e acessibilidade. Eu torno a falar, dá para colocar aqui de caneta, ó. Coloque aqui nesse espaço lá de caneta, risque e pense direitinho sobre esse processo. E a letra E, a disponibilização de formulário de inscrição comum. Ó, todas elas vêm falando comum, comum, comum. Nada é comum para os deficientes, é tudo diferencial, específico, certo? Sem campos específicos para candidato com deficiência informe, de forma alguma, certo? Então, aqui você já vai percebendo, e por lógica do ideal, do que a lei foi pensada, então, por isso que eu falo que esse contexto histórico talvez ajude até mais do que conhecer ou decorar artigo por artigo, você consegue responder tranquilamente e chegar, né? Claro que eu não vou dizer que está fácil, eu sei que tem hora que buga a mente da gente, tem questões difíceis sim, né? A gente tem que ser realista, tem questões que confundem, vocês vão estar cansados, né? É normal, mas por favor, não se desesperem, tá? Com isso, gente, a nossa batalha de contato nesse sentido, né? Da minha proposta de 24 aulas, eu encerro com vocês aqui agora, encerro entre aspas. Encerro essa parte mais teórica, mais pesada, tá? Gostaria muito de agradecer a confiança de cada um, né? Falar um testemunho rápido aqui. Então, o projeto ele já foi pensado desde do edital de 2013, eu já estava com uma sementinha em mente, mas eu não sabia que ia sair tão rápido o edital para monitor, não estava com esse foco, né? E aí, em fevereiro para março, eu passei uma situação pessoal financeira muito grande, uma perda financeira muito grande, e assim, com muita fé, né, e campanha de oração mesmo, eu fiz, pedindo a Deus, assim, uma misericórdia, uma providência na minha vida, e aí, quando eu fiz a proposta que vocês abraçaram, né, que teve essa quantidade de pessoas, eu fiquei muito, muito emocionada e vi realmente algo milagroso na minha vida, né, especialmente em março, eu consegui pagar parte significativa de uma conta que eu tinha alta, finalizando aí a entrada na minha casa, contas básicas de casa, né, e que se não fosse vocês, eu não teria conseguido. Então, assim, eu estou muito grata e emocionada até aqui, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, tem me ajudado, né? Para quem não sabe, eu também estou grávida. Então, assim, é um desafio, eu estou bem de saúde, tudo, né? Mas não é fácil a gente se posicionar e se preparar realmente com relação a isso, né? É um momento muito sensível, mas que o Senhor tem me sustentado e foram vocês que apostou. Então, eu tenho que agradecer, tenho que testemunhar, né? Dizer que para Deus nada é impossível, vocês estão debaixo, assim, das minhas orações. Então, dentro do que eu posso, viu? Amém. Dentro do que eu posso, eu vou finalizar, né? O que eu falei com vocês com relação a... Amém, Luz. Vou finalizar o que eu prometi, viu? Para vocês conseguirem pelo Você menos merece revisar. tudo de bom. Você merece tudo de bom. Você é uma pessoa Obrigada, Tati. grandiosa, uma pessoa de fé. E eu sou prova disso. Quando meu filho ficou doente, você me deu o maior apoio. Muito obrigada. Amém, gente. Eu fico emocionada mesmo, tá? Essa O semana, bebê inclusive, está venha com sendo. saúde. Amém. E está sendo bem cansativa. Essa semana, inclusive, foi uma semana de provação, porque foi assim, falei, meu Deus, parece que eu não vou conseguir finalizar, né? Mas estamos aqui finalizando assim, o que eu falo de propósito, né? Que foram 24 aulas, está lá no cardzinho, vocês podem comprovar. Foram 24 aulas que eu propus para vocês, e graças a Deus conseguimos chegar, né, a elas. Então, claro que eu sei que ainda tem uns detalhes aí para a gente finalizar, tá? Então, estudem até amanhã, que fé em Deus, eu libero isso para vocês, ainda dá tempo, né? Sexta e sábado, da gente poder revisar. E, se Deus permitir, no sábado eu vou ver se eu faço um momento social também, né? Liberar no grupão lá uma aula assim de revisão. Eu vou passar essas, na verdade, essas dicas, né? Com relação aos termos relacionados a cada área, algumas questões que eu acho que pode ser cobrada,
tá? E a gente ter aí, com fé em Deus, um resultado muito produtivo na nossa prova. Luz me perguntou aqui se eu vou para o aulão. Então, menina, tô aqui tô querendo. Eu com preguiça de ir, na verdade, eu não vou mentir. Eu não fiz minha inscrição, né? Não sei nem se está disponível ainda, mas estou querendo ir neste sábado lá à tarde, para a gente poder participar. Até porque, gente, inclusive, no sábado, no domingo eu vou sumir à tarde, né? Que eu também vou fazer minha prova à tarde, não estudei nada. Na verdade, meu concurso mais esperado é o da saúde, então, mas eu vou fazer lá, tentar, né? E aí eu não sei, mas enfim. Então, vamos descansar um pouquinho por hora, né? E aí amanhã a gente conversa mais, tá bom? Eu vou estar sempre online à disposição de vocês. Beijos, fica com Deus. Até mais. Quando rodar a gravação, eu mando. Deixa eu salvar aqui.